a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhar ele lá nas redes sociais. Mas agora vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender que cabe a nós, cabe às pessoas decidir. Decidir o quê? Cabe a cada pessoa decidir se ela vai querer, se a pessoa vai querer continuar escrava do pecado e separada de Deus, condenado diante de Deus, ou se então ela vai decidir crer em Jesus Cristo e tomar posse da justificação com que Jesus Cristo nos justificou e assim ser reconciliada com Deus. É a pessoa que decide se ela vai querer ou uma coisa ou outra. É isso que nós vamos aprender. E lá na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 19, diz o seguinte, acompanhe comigo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, de Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Aqui que está a diferença, aqui que está o poder da decisão, porque ou a pessoa vai decidir continuar no pecado, ou a pessoa vai tomar a decisão de crer em Jesus Cristo e se tornar justificado. Mas aqui nós vamos entender o seguinte, o que a palavra de Deus está querendo dizer. Porque como pela desobediência de um só homem. Que desobediência é essa? A desobediência de Adão. Quando Adão desobedeceu a Deus, o pecado entrou. E assim, o homem foi feito pecado, a natureza do ser humano foi feita pecaminosa. Por isso que está dizendo que pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Por quê? Porque pela desobediência de Adão, a natureza do ser humano se tornou pecaminosa. E assim, nós se tornamos condenáveis, separados de Deus. Mas depois, Deus manifestou a justiça dele em Jesus Cristo. Se pela desobediência de Adão, se pela desobediência de uma só pessoa, o ser humano, a carne do ser humano, a natureza do ser humano foi feita pecaminosa, assim também Deus manifestou a justiça dele pela obediência de Jesus Cristo. Por quê? Porque pela única obediência de Jesus Cristo, muitos se tornam justos. Você está entendendo? É o que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Por causa da obediência de um só, que é Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Então, é a pessoa que decide. A pessoa, o ser humano, já nasce com a natureza pecaminosa. Mas é ela que decide se ela vai querer continuar ou se ela vai querer crer em Jesus Cristo e se tornar justificado. Então é você, é eu, é nós que decidimos. Todos os cristãos, quando passaram a crer em Jesus Cristo, tomaram a decisão de se tornar justificado diante de Deus. Porque eu não sou justo diante de Deus porque eu não roubo, ou não mato, ou não furto, ou não adultero, ou não faço isso. Não, eu sou justificado diante de Deus por quê? Porque eu coloquei a minha fé na obediência de Jesus Cristo. Que foi o quê? Foi ele vindo e cumprindo a vontade de Deus. Que foi o quê? Morrer a nossa morte, morrer pagar o salário do pecado. Você está entendendo? Então, cabe à pessoa decidir continuar na natureza pecaminosa de Adão ou então crer em Jesus Cristo e ser justificado diante de Deus. Cabe a você tomar essa decisão. Agora que você sabe, agora que você entende, toma a decisão de crer em Jesus Cristo. Porque o processo é esse. Quando a pessoa crê em Jesus Cristo, no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo, a pessoa crê que o pecado que a dominava, que o pecado que a trancava, que a prendia, foi crucificado lá no madeiro. E quando ela crê na ressurreição de Jesus Cristo, ela crê que ela também ressuscitou com Jesus Cristo para receber uma vida nova, uma vida em Cristo Jesus. E assim ela recebe a natureza de Deus, que é o quê? A natureza do Espírito Santo. Então ela é despojada do velho homem, da natureza pecaminosa e recebe uma nova natureza, que é a natureza do Espírito Santo. Então tome a decisão de crer em Jesus Cristo e ser justificado e se tornar justo diante de Deus. Amém? Fique com essa palavra, medite e tome a decisão certa. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.